agora vamos falar sobre contas a receber. E contas a receber são todos os valores que entram no caixa da empresa. Boletos pagos, vendas, transferências e até mesmo juros de investimentos. E o contas a receber é fundamental para a saúde financeira da sua empresa. Ele permite a gente prever quais dias são melhores para pagamento, controlar nossas inadimplências e também oferecer condições mais vantajosas para seu cliente. E nós também temos dicas para uma boa gestão do contas a receber. E a primeira dica é: precisa ser conferido diariamente. Quais boletos foram pagos, dar a baixa no sistema, identificar quais boletos já estão em atraso e também cobrar o seu cliente. É muito importante que a gente sempre baixe no sistema assim que a gente acaba de conferir no banco, para a gente não esquecer e não deixar nenhum boleto sem baixa no sistema, mas pago e trazer um transtorno enorme para o nosso cliente. Fora isso também, eu sempre gosto de dar a dica da gente fazer esse processo na parte da manhã. Porque quando a gente vai cobrar um cliente na parte da manhã, é aquele horário ali que ele ainda está mais tranquilo, que ele ainda está mais relaxado, que não teve tantas informações ainda. Então é o melhor horário. Sempre é necessário que você tire um horário do seu dia para fazer as cobranças do contas a receber, as baixas no sistema e também todos os processos do contas a pagar. Isso é muito importante. Mesmo que seja aí 30 minutinhos, uma hora do seu dia, na parte da manhã, coloca como a primeira tarefa do seu dia, mas a gente precisa estar tirando um tempinho para isso. Segunda, terceira e quarta dica, elas estão interligadas e elas falam sobre inadimplência. Eu vou ler as três e aí a gente conversa um pouquinho sobre isso. A segunda dica é: considere sempre os riscos de inadimplência. Crie critérios bem definidos e seguros para você conceder prazo para seu cliente. A terceira dica é: tenha métodos de cobranças bem definidos e ágeis para lidar com seus clientes inadimplentes. E a quarta dica é: antes de definir as condições de venda, analise o seu fluxo de caixa. E tenha em mente que existe um custo financeiro muito alto para você conceder prazo para seu cliente. Então vamos lá. Quando a gente fala de você fazer boletos para seu cliente, conceder prazo de pagamento para seu cliente, a gente precisa de entender que isso tem um custo para você e você precisa de analisar muito bem o seu fluxo de caixa para você entender qual é o melhor prazo para você definir para seu cliente. Primeira coisa, a gente vai analisar o nosso fluxo de caixa. O fluxo de caixa, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre ele no próximo capítulo. Mas só para vocês entenderem, é no fluxo de caixa que a gente analisa nossos contas a pagar e contas a receber. Por isso está tudo interligado. No nosso fluxo de caixa, a gente consegue entender quais são os valores que a gente tem a pagar hoje e quais são os valores que a gente tem a receber. Esses valores, eles precisam de estar muito bem analisados para que a gente não tenha poucas contas a receber e muitas a pagar dentro do mesmo dia. E se isso acontecer, a gente precisa de tirar do nosso capital de giro para a gente suprir aqueles valores. Então é sempre ideal que a gente analise essas informações. E quando a gente vai fornecer crédito para os nossos clientes, a gente precisa de entender o nosso prazo que a gente paga os fornecedores. Então, se você tem fornecedores 20, 40, 60 dias, 21, 28 dias, 30, 60 e 90 dias, você precisa de fazer uma média do tempo de pagamento desses fornecedores para a gente entender que é importante que a gente receba do nosso cliente antes da gente pagar o nosso fornecedor. Se a gente receber do nosso cliente depois, vamos supor que a gente paga o nosso fornecedor em média com 28 dias. Mas se a gente recebe do nosso cliente com 45, vai ser um prazo muito grande que a gente vai ter que suprir do nosso capital de giro para cobrir esse fornecedor. Então é sempre ideal que se a gente paga o nosso fornecedor com 28 dias, a gente coloca um prazo para o nosso cliente de 21 dias. Então a gente precisa ter essa análise. É claro que tem momentos que a gente precisa de dar um prazo de pagamento maior para o nosso cliente, mas nós precisamos de analisar sempre as informações para a gente não ter prejuízo e não colocar nosso fluxo de caixa em risco. A nossa quinta dica é: lembre-se, antecipar o recebimento de crédito junto aos nossos clientes custa caro e pode consumir o seu lucro. Hoje em dia, tem muitos bancos que
ficam lá bem grande, né? Quando você abre a sua conta lá, assim. Antecipe recebimentos de compromissos, antecipe recebimentos de duplicatas. Duplicatas são boletos mesmo, boletos parcelados, né? Então sempre tem essas informações nos bancos, mas isso custa muito caro pra gente. Então sempre tenha em mente que você pegar esses valores antecipadamente é como se fosse mesmo um cheque especial, um empréstimo com juros bem alto. Então tente não ir por este lado. É um lado que custa muito caro para a empresa. Sexta dica é: use um meio de cobrança com tarifas justas. Se você for utilizar maquininha de cartão, sempre verifique se tem alguma maquininha que tem um juros menor do que a sua. Sempre que você for dividir, for parcelar, verifique se você consegue um parcelamento melhor. Se você já possui uma quantidade boa de vendas na sua empresa, verifique com a sua maquininha de cartão. Quanto mais você vende, quanto mais você utiliza a sua maquininha, menor é os juros dela. Então sempre analise. Liga para uma maquininha concorrente da sua e tenta negociar. Normalmente sempre funciona. Quando você liga para uma e tenta negociar, ele vai te dar um juros menor. Você liga para a sua e propõe aqueles juros. Então negocie, porque vale a pena. Além de você pagar menos juros, o seu cliente consegue te dividir de mais vezes e ficar mais satisfeito. E a nossa última dica é: mantenha o cadastro do seu cliente atualizado. Claro que é muito importante, se você for mandar um e-mail de inadimplência, até um e-mail com promoção. Então, sempre que aquele cliente for comprar na sua loja, verifique no cadastro dele e confirme se o telefone e o e-mail está correto. Todas as informações do contas a pagar e do contas a receber precisa ser lançada no sistema de gerenciamento. Elas precisam estar sempre corretas. E quando a gente for lançar, é muito importante que a gente sempre confie cliente ou fornecedor, o valor, a data, a forma de pagamento e a conta corrente que será paga. Então, nós precisamos de tirar um tempinho do nosso dia para nós fazermos esse controle do nosso contas a pagar e contas a receber e lançar no nosso sistema de gerenciamento. E atenção, tem que ser lançado no sistema de gerenciamento o valor de todos os gastos e recebimentos, mesmo aqueles pequenos. Nenhuma movimentação pode ser esquecida. E lá no primeiro módulo, eu falei com você sobre fazer uma conta bancária separada, porque aí você consegue verificar no seu extrato bancário qual foi a movimentação financeira que você fez e relançar ela no seu fluxo de caixa. Fica um controle muito maior, mesmo que seja valores pequenos. Você precisou de tirar R$10 para você fazer alguma coisa dentro da sua empresa, para você comprar alguma coisa para sua empresa. Nunca esqueça de lançar, senão o seu fluxo de caixa não vai bater com a sua conta bancária e você não vai conseguir identificar os valores depois. Então, bora para o segundo capítulo, que é fluxo de caixa.